Olá, crianças, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade às nossas atividades agora da quarta unidade, né? Vocês terminaram então as atividades avaliativas da terceira unidade e a gente vai iniciar os conteúdos agora da quarta unidade. Então, hoje a gente vai trabalhar com português, flexão de grau do adjetivo. O conteúdo está nas páginas 211 a 213 e atividades nas páginas 214 e 215. Então, esse tema, o que quer dizer essa flexão do grau do adjetivo? Então, adjetivo é qualidade, qualidade de um substantivo. Pode ser o adjetivo de uma pessoa, de objetos, de animais, etc. Né? Substantivo é o nome que se dá a qualquer coisa, objeto, pessoas, etc. Né? Então, vamos flexão do grau. Então, vamos flexionar e modificar o grau, ou seja, utilizando palavras da classe gramatical da língua portuguesa, para caracterizar um adjetivo. Então, vamos conhecer aqui no decorrer da aula, quais são esses graus, né? Quais são essas palavras que indicam o grau do adjetivo. Vamos lá. Flexão do grau do adjetivo. Então, aqui nós temos, né, trazido do livro de vocês essa imagem, com a imagem de três pessoas, né? Então, 3 rapazes, né? Roberto, Alexandre e Jonas, né? Então, aqui nós estamos vendo alguns exemplos com relação a eles, né? Então, Jonas é menos gordo que Roberto. Jonas é tão magro quanto Alexandre. Roberto é mais gordo que Alexandre. Então, aí a gente está vendo palavras destacadas, né? Menos, tão e mais. Então, essas são apenas algumas palavras que classificam o grau do adjetivo, né? A gente vai ver depois como são essas classificações. Então, utilizamos aí o menos, fazendo uma comparação, né, entre Jonas e Roberto, tão entre Jonas e Alexandre e mais entre Roberto e Alexandre. O grau do adjetivo demonstra a intensidade com que o adjetivo caracteriza o substantivo. Então, ele pode ser comparativo, quando se faz comparações entre pessoas, entre seres, e superlativo, quando ele está fazendo, então, uma modificação. Superlativo, está fazendo uma modificação na qualidade do adjetivo. Então, o grau comparativo pode ser de igualdade, superioridade e inferioridade. É assim que o grau comparativo ele se classifica. Para a igualdade, o grau comparativo de igualdade, a gente vai utilizar as palavras tão, quanto ou tão como. Então, será tão quanto ou tão como. Nesse caso, a gente está fazendo uma comparação de igualdade entre os seres. No grau comparativo de superioridade, a gente vai utilizar o mais do que ou mais que. Ou seja, a gente superioridade, o nome já diz, superior a alguém. Então, vai fazer uma comparação de superioridade. Mais do que ou mais que. E o grau comparativo também pode ser de inferioridade, como o próprio nome já diz. Inferior, aquilo que é menos do que ou menos que. Vamos continuar agora para ver os exemplos. Os adjetivos, então, bom, mal, grande e pequeno, possuem formas especiais para o comparativo de superioridade. Então, aí nós temos no quadro, né? O bom, ele vai ser classificado como melhor, mal, pior, grande, maior e pequeno, menor. Então, como ficou o exemplo para bom, melhor? Então, ficou para fazer a comparação. Este é melhor que aquele. O mal, pior. O filme de hoje foi pior que o de ontem. Grande e maior. Eduarda é maior que sua irmã. Pequeno e menor. A lua é menor que a terra. Então, a gente está vendo aí, né, nos destaques das palavras, que nós destacamos o melhor, pior, maior e menor, sempre fazendo uma comparação entre os seres. Vamos ler o poema aí, que também está no livro de vocês. Então, acompanhe o poema que eu vou ler aqui, vocês vão ler aí. Voam muito leves e lá se vão as bolhas de sabão, borboletas, pura seda, leves, levíssimas, cintilam no espaço. Esse poema é de Sofia Arnoux, né? Rima para cá e rima para lá, é um trechinho de um poema. Então, aí nós estamos vendo apenas uma palavra grifada, destacada, é a palavra levíssimas.
Então, nós vamos entender por que essa palavra ela ficou destacada no poema que a gente acabou de ler. O adjetivo pode exprimir uma qualidade em grau muito elevado ou em muito ou em mais alto grau. Quando isso acontece, dizemos que está no grau superlativo. Então, essa palavra levíssimas, ela já está no grau superlativo. Saímos do comparativo e entramos no superlativo. No poema, o adjetivo levíssimas está no grau superlativo. O grau superlativo pode ser absoluto e relativo. O grau superlativo relativo, ele faz a comparação de um ser em relação à totalidade dos seres que apresentam a mesma qualidade. Exemplo: Jonas é o aluno mais estudioso da escola. Ana é a aluna menos estudiosa da escola. Então, o grau superlativo, faz justamente essa comparação de um ser em relação a outros seres e que apresentam a mesma qualidade. Aqui no primeiro exemplo está se referindo aos alunos, os que são estudiosos. Então, Jonas é o aluno mais estudioso da escola. E podemos também utilizar o menos quando a gente quer fazer uma comparação. No caso do segundo exemplo, Ana é a aluna menos estudiosa da escola. O grau superlativo absoluto, ele também se classifica em sintético e analítico. O sintético, quando é expresso em uma palavra, aí a gente vai ver os exemplos: espertíssimo, felicíssimo, aí poderíamos dizer amicíssimo, inteligentíssimo. Então, são as palavras que terminam em íssimo, são do grau superlativo absoluto sintético. O analítico, ele é expresso em mais de uma palavra. Nesse caso, a gente vai utilizar duas, né? Muito esperto, muito feliz, poderíamos dizer muito alegre, muito contente, e assim sucessivamente. Eu trago aqui agora algumas palavras, alguns superlativos absolutos sintéticos nesse quadro. Alguns vocês já conhecem e outros vocês vão conhecer agora. Então, nós temos de um lado o adjetivo, do outro superlativo absoluto sintético. Ágil, agílimo ou agilíssimo, agradável, agradabilíssimo, amável, amabilíssimo, capaz, capacíssimo, difícil, dificílimo, fácil, facílimo, frágil, fragílimo, humilde, humílimo, magro, macérrimo ou magríssimo, nobre, nobilíssimo, sábio, sapientíssimo, terrível, terribilíssimo, veloz, velocíssimo, visível, visibilíssimo, voraz, voracíssimo e vulnerável, vulnerabilíssimo. Aqui apenas são alguns superlativos, existem vários outros, são inúmeros. Mas assim, eu trago apenas alguns para vocês terem um conhecimento. Agora vamos fazer as atividades da página 114 e 115. Vamos acompanhar aí. Então, abrindo o livro, vamos ver a primeira questão da página 214. Identifique as frases quanto ao grau comparativo. Então, na letra A nós temos: o gatinho é tão fofinho quanto o cão. Então, aí é o grau comparativo de igualdade, porque está fazendo a comparação, usamos a palavra tão. Então, quando a gente usa a palavra tão, é uma comparativa de igualdade. Letra B, o gigante é mais alto que os anões. Então, a gente usou a palavra mais. Então, aí é um grau de superioridade. Letra C, o menino é menos cuidadoso que a menina. Então, aí nós usamos o grau comparativo de inferioridade. Usamos a palavra menos. D, Fábio é tão estudioso quanto Mariana. Então, se a gente usou o tão, então é o grau comparativo de igualdade. Letra E, a sala é menor que o quarto. Então, a gente utiliza a palavra menor, então é grau comparativo de inferioridade. Segunda questão. Complete as informações abaixo com comparativo de igualdade agora. Letra A, vovô é. Então, aí, como é algo pessoal, mas aí eu vou dar algumas dicas para vocês, certo? Então, vocês vão utilizar vovô é. Poderíamos dizer que vovô é tão bom quanto vovó. Um exemplo aí, ou vocês podem utilizar outro exemplo. Contanto que tem que usar o tão, a palavra tão, para fazer uma comparação entre os seres, vovô e vovó. Letra B, a prova estava, aí tem uma lacuna, o exercício. Então, para ajudar vocês, eu poderia dizer,
que a prova estava tão fácil quanto o exercício. Então, a gente vai usar sempre a palavra tão e quanto. Letra C, o livro é, aí tem uma lacuna, o caderno. Então, poderíamos dizer, o livro é tão grosso quanto o caderno. Então, utilizamos o tão e o quanto. Terceira questão. Coloque os adjetivos no grau comparativo como no modelo. Então, aí a letra A já tem, né, o modelo já feito, já respondido, e vocês vão utilizar esse exemplo para fazer os demais. Marcela é alegre, e aí tem entre parênteses Sandra, comparativo de igualdade. Então ficou, Marcela é tão alegre quanto Sandra. Então nós utilizamos o grau comparativo entre Marcela e Sandra. Letra B, João é esperto, e entre parênteses nós temos Pedro. Então como ficaria esse comparativo de superioridade agora? Então superioridade a gente vai utilizar o mais. Então João é mais esperto que Pedro. Letra C. A rosa é perfumada. Margarida, comparativo de igualdade. Então, a gente vai comparar as rosas, a rosa e a margarida. Então, a rosa é tão perfumada quanto a margarida. Letra D. A aluna é aplicada. Entre parênteses, amiga, comparativo de inferioridade. Então, ficou. A aluna é menos aplicada que a amiga. Tem que saber utilizar as palavras de acordo com o grau comparativo. Se é de igualdade, superioridade ou inferioridade. Quarta questão, página 215. Observe o modelo e preencha as lacunas. Então, aí nós temos o exemplo, né, mostrando texto fácil, texto muito fácil e texto facílimo. Aí foi o exemplo que foi dado para ajudar vocês. O modelo, né? Aí no outro tem, o problema é, vocês vão criar uma palavra, né, que possa então usar o comparativo de superlativo analítico, certo? Sintético, aliás, desculpa. Então, analítico e sintético. Então, o problema é difícil. Poderíamos dizer, o problema é difícil, o problema é muito difícil, o problema é dificílimo. Ou vocês poderiam dizer, o problema é fácil, muito fácil ou facílimo, também poderia ser. Tem uma imagem na terceira, agora o menininho, né, pegando uma caixa. Então, poderíamos dizer, ai como é pesado, ai como é muito pesado, ai como é pesadíssimo. Vocês podem utilizar também outras palavras para usar o analítico sintético e sintético e analítico, tá certo? Então, aqui a gente vai concluir a atividade da página 215, certo? Observem direitinho, releiam os conteúdos e o vídeo também que a gente acabou de passar, tá bom? E a gente vai terminar aqui a aula de hoje. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.